Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi quase 15 minutos, foi 15 minutos e 2 segundos. E queria cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Secretária de Estado e trazer-lhe aqui dois assuntos que consideramos importantes. Um tem a ver com a questão do certificado verde que se espera e a questão do efeito que tem tido a pandemia na quebra significativa do turismo. Como é sabido, os 27 Estados-membros decidiram arrancar com os testes ao certificado verde digital em alguns países da União Europeia. O sistema diz que estará totalmente funcional até 30 de junho. E, portanto, estamos a pouco mais de um mês deste deadline, deste prazo, que é apontado, dado que este certificado digital permitirá aos viajantes e portanto, dará um alento, espera-se, à questão do turismo e comprovar se já foram vacinados, se têm um teste negativo ao Covid-19 ou se já recuperaram totalmente a doença. É determinante para facilitar a livre circulação entre os países da União Europeia através da apresentação de um documento em formato digital com a respectiva identificação do passageiro. É de facto essencial a recuperação económica e turística em Portugal, porque houve nestes últimos anos uma diminuição sem precedentes das exportações e do turismo. Portanto, são números que a todos nos preocupam e, portanto, nesse sentido é importante perguntar ao Sr. Ministro saber qual é o estado da implementação deste certificado verde em Portugal e para os portugueses e se a aplicação tem já conectividade com os restantes Estados-membros para garantir a leitura e o reconhecimento do mesmo. O segundo assunto que lhe trago, Sr. Ministro, tem a ver, ainda há dias, no Alto Minho, onde eu sou eleito, o Sr. Primeiro-Ministro foi confrontado com esta questão, ainda que na questão que tinha a ver com a ligação ferroviária, não tinha a ver com esta questão que eu lhe vou levantar, mas foi confrontado por vários comerciantes, pelas pessoas, que tem a ver com as consequências do encerramento das fronteiras entre Portugal e Espanha. Como é sabido, quer os comerciantes, quer os próprios trabalhadores que transitaram, tiveram aqui, no fundo, aqueles que são transfronteiriços no seu trabalho, um duplo confinamento. Houve alturas em que estávamos em confinamento em Portugal, desconfinados em Espanha, outras alturas em que Espanha estava desconfinado e Portugal estava confinado. Diz-nos também o Presidente do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial que ouvimos que os números, e apresentou números absolutamente dramáticos no que concerne à região norte e a sua ligação com a Galiza. Este encerramento das fronteiras afetou determinantemente a vida dos trabalhadores, porque tiveram também muito tempo em espera e isso traduz em custos de mobilidade e o impacto foi agora com este desconfinar a 1 de maio e do lado português e a 9 de maio, penso que anteontem, no lado espanhol, e portanto cria-se aqui uma forte possibilidade de recuperar, mas os impactos deste duplo problema devem ter alguma contrapartida no quadro comunitário 2021-2027. Há fundos europeus do Next Generation que podem dar aqui uma ajuda e que se deve compensar de forma direta e com ajudas económicas os trabalhadores transfronteiriços que em média gastaram, estimam eles, 200 a 300 euros a mais em combustível e perderam tempos em fila e circuitos mais longos durante o encerramento da fronteira, no que concerne ao distrito de Viana do Castelo, no que concerne ao distrito de Vila Real e de Bragança. A diplomacia económica, Sr. Ministro, não pode ser só vista como uma promoção e implementação das empresas dos nossos produtos portugueses no estrangeiro, mas também resolver problemas concretos e muito mais próximos do território português, como foi a situação da mobilidade transfronteiriça, que é um fator essencial para a economia regional e para a economia portuguesa. O que é que tem em mente para compensar os comerciantes e os trabalhadores e se o Ministério dos Negócios Estrangeiros se envolverá diretamente nesta questão? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as duas questões colocadas pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira e, como compreenderá, vou responder do ponto de vista das minhas responsabilidades como Ministro dos Estrangeiros, embora saiba que há programas de apoio às empresas e aos trabalhadores que são geridos diretamente pelo Ministério da Economia e que são públicos.
Assim, em relação ao certificado verde digital, é um instrumento que será muito poderoso, como o Sr. Deputado bem disse, na facilitação da circulação no interior da União Europeia. Convém sempre termos em mente que não é um passaporte, não é um documento de viagem, não é uma condição necessária para a realização de viagens e, em segundo lugar, que não é um certificado de vacinação. Esse instrumento permitirá que os Estados-membros reconheçam reciprocamente a capacidade de viajar entre eles a indivíduos, a pessoas que ou estejam vacinadas ou estejam imunizadas por terem contraído a doença num certo espaço de tempo e recuperado da dita, ou tenham realizado o teste negativo PCR em X horas previamente à deslocação que realizam. O certificado resulta de uma proposta apresentada em março pela Comissão Europeia. Hoje mesmo está a decorrer o segundo trílogo, portanto, a segunda volta de negociação final entre o Conselho e o Parlamento Europeu, e a nossa expectativa é que o acordo se atinja durante o mês de maio. Há neste momento posições que já foram expressas no primeiro trílogo e hoje, não sei ainda o resultado do trílogo de hoje, mas hoje espera-se que haja alguma aproximação. Há dois motivos de divergência fundamentais entre o Parlamento Europeu e o Conselho. O Parlamento Europeu quer que todos os testes realizados sejam gratuitos. E o Parlamento Europeu também quer que a exibição do certificado verde digital dispense os indivíduos dele portadores de qualquer outro requisito em qualquer outra circunstância. O Conselho entende que é sempre necessário acautelar qualquer situação de pico superveniente que obrigue um Estado a impor restrições adicionais e, portanto, como é típico do processo de decisão na União Europeia, nós temos umas semanas para ir aproximando posições e chegar a um entendimento. A Comissão Europeia, entretanto, disponibilizou cerca de 49 milhões de euros para apoiar financeiramente a operacionalização dos certificados nos diferentes Estados-membros. É também importante, se me permite acrescentar algo, é também importante ter em conta que, em paralelo, nós estamos a rever a recomendação do Conselho sobre viagens para e de países terceiros. A proposta que está em cima da mesa, que também foi apresentada pela Comissão em concertação com a Presidência Portuguesa, aponta para a possibilidade de dispensar do requisito da quarentena os passageiros oriundos de países com um nível de novas infecções por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias inferior a 100 casos. Estamos agora a ver com os Estados-membros como é que se pode trabalhar nessa proposta e estes dois instrumentos facilitarão bastante a circulação, tendo em vista designadamente o próximo verão. A esse título, o facto de Portugal ter sido colocado na chamada lista verde do Reino Unido para efeitos de viagens a partir do próximo dia 19 de maio é uma prova de reconhecimento internacional da evolução da situação que tivemos, tanto mais que somos o único país da União Europeia que faz parte dessa lista. A gestão da fronteira comum por parte de Espanha e Portugal foi exemplar ao longo deste ano, porque ela foi sempre concertada entre os dois governos, através dos dois ministros da Administração Interna e Interior, e, evidentemente, como outras medidas de restrição que nós tivemos que tomar causaram prejuízos, causaram dificuldades, causaram incómodo e desconforto, e por isso mesmo também é que nós temos medidas de apoio. Felizmente, os últimos indicadores económicos mostram sinais muito animadores de recuperação, que pode ser, aliás, mais rápida do que aquilo que esperávamos. Veja-se, por exemplo, os resultados para o primeiro trimestre das exportações portuguesas. Muito obrigado.